Olá, alunos, tudo bom? Hoje nós estamos aqui no laboratório para fazer a aula sobre massa específica do agregado miúdo, NM52. Vamos lá? Então a NM52 ela estabelece o procedimento para nós podermos determinar a massa específica e a massa específica aparente do agregado miúdo, a areia. Para ela nós vamos precisar de um frasco com capacidade de 500 ml, o molde troncocônico de acordo com o que está na norma, balança, estufa, forma e outros equipamentos de laboratório. Então a norma começa com a separação do agregado miúdo através dos procedimentos dados na NM26 e na NM27. Após isso, separa-se 1 kg de material, o qual é deixado em imersão durante 24 horas. Após essas 24 horas, nós vamos então partir para um procedimento de secagem dessa areia. Nós vamos estendê-la em uma superfície plana, submetida a uma brisa suave. Na aula, nós fizemos no sol, por causa de dar tempo de realizar o ensaio durante o período da aula. Mas o correto, de acordo com a norma, é fazer dentro do laboratório com apenas a secagem com uma brisa suave. Então, nós vamos iniciar com o procedimento de secagem. E, de tempos em tempos, nós vamos colocar a areia dentro do molde troncocônico, sem apertar, né? Então, vamos colocar ela com cuidado, compactar com 25 golpes e levantar o troncocone. Se essa amostra permanecer com a forma que ela estava, com a forma do tronco, deve-se continuar o procedimento de secagem, até que nós cheguemos em uma umidade que ela começa a desmoronar a hora que retira o aparelho troncocônico. Caso a amostra desmorone demais, é necessário reumidificar, esperar meia hora e voltar a secar até que se consiga chegar na condição saturada de superfície seca, que é determinado como a primeira umidade na qual se retira o troncocone e a amostra não permanece mais no formato do molde. Então, uma vez que nós conseguimos chegar na condição saturada de superfície seca, nós vamos pesar 500 gramas da areia e essa vai ser a massa inicial. Depois vai ser colocado dentro do frasco e vai ser pesada a massa de areia mais a massa do frasco. Aí vamos colocar água nesse frasco de forma a retirar todas as bolhas possíveis daquele material. Vamos deixar descansar por 1 hora em banho-maria e preencher então o frasco com água para fazer a pesagem do frasco com areia e água. O 7.3 eu vou deixar para o Pedro narrar. Beleza, pessoal, para entender o que aconteceu aqui eu vou contar uma breve história para vocês. Vamos voltar um pouquinho no passado, mais especificamente pro ano de 2019. Eu não era mais um calouro na faculdade, só que eu também não era o senhor de todo conhecimento. E eu que estava responsável por organizar esse ensaio com o meu grupo. Acontece que tem uma hora que a gente tem que levar areia para a estufa. E eu não li a norma direito e eu acabei levando aquele frasco fino e delicado tampado para dentro da estufa. A justificativa é que eu já tinha visto a minha mãe fazer lasanha usando forma de vidro. Então eu pensei, se com a lasanha tá tudo certo, eu acho que com aquele recipiente de vidro pequeno não vai dar nada não. E obviamente eu estava extremamente errado, porque isso é uma coisa que pode danificar muito o instrumento. No dia seguinte a professora foi retirar as areias da estufa e ela acabou vendo aquele frasco lá. Eu nem preciso falar que ela ficou virada no giraia querendo descobrir quem foi o aluno que tinha feito essa burrada. E quando isso chegou nos meus conhecimentos, eu fui correndo todo burro pro laboratório para contar o que tinha acontecido. Aí eu cheguei arrependido e falei, professora, desculpa, fui eu que fiz isso, eu não tinha lido a norma direito, foi um problema de atenção aí, não vai acontecer de novo, se der algum problema assim eu vou tentar apagar. E eu acho que deu tilt no cérebro da professora, porque baixou o espírito de mãe nela e ela falou, tá tudo bem meu filho, não, olha, só coloca isso no relatório e não faz mais isso, beleza? Tá tudo certo, vai lá estudar, vai. E essa foi a história de como eu conheci oficialmente a professora Ana.
2 anos depois eu acabei virando o monitor dela e eu que tô produzindo essas videoaulas maravilhosas que vocês estão assistindo. Bom pessoal, mas a moral da história é, leiam a norma, por favor. Se a norma tem 14 páginas, é para você ler as 14 páginas atentamente, para acabar não fazendo alguma coisa mais grave na hora de fazer o experimento. Então, sem mais mistérios, o que estava escrito no item 7.3 é o seguinte: retirar o agregado miúdo do frasco e secá-lo a 105 mais ou menos 5 graus Celsius até a massa constante. Resfriar a temperatura ambiente em dissecador e pesar com precisão de 0,1 gramos, beleza? Então vamos prosseguir com a videoaula. Então inicialmente nós vamos calcular a massa específica aparente do agregado seco. E ela é o nosso D1, dado pela fórmula. D1 é a massa dividido por V menos VA. Esse M é a massa inicial que nós pesamos, os 500 gramas iniciais do ensaio, com aquela variação de mais ou menos 1 grama. A professora cometeu um engano aqui. M é na verdade a massa da amostra seca em estufa, determinada segundo o item 7.3. Ou seja, segundo aquele item que eu comentei agora há pouco com vocês, que eu fiz todo um erro no passado. E esse engano da professora não foi de propósito, não foi uma pegadinha. Então, aquela burrada lá do passado ainda é um karma meu até hoje. Mas bom, vamos continuar. V é o volume do frasco, 500 ml ou 500 centímetros cúbicos. E VA é dado por essa fórmula aqui. VA é M2 menos M1 dividido pela densidade da água, pela massa específica da água, em gramas por centímetro cúbico. M2 é a massa do frasco com água e com agregado, enquanto M1 é a massa do frasco com o agregado. O segundo cálculo que a norma pede é a massa específica do agregado na condição saturado superfície seca. Então a fórmula é exatamente a mesma, né? Ela é D2, que é a densidade aparente do agregado nessa condição, e o que muda é que a massa agora não é a massa seca, e sim a massa dos 500 gramas pesados na condição saturado superfície seca, né? MS. Dividido pela mesma variação de volume, que é V menos VA, que a gente já comentou. Então, o último cálculo que a norma pede para fazer é o cálculo da massa específica propriamente dita, D3. Quem vai ser? D3 vai ser igual à massa final, aquela que nós pesamos após a secagem em estufa, dividido pela variação de volume, V menos VA, que nós já comentamos, menos a massa do agregado da condição saturado superfície seca, menos a massa final, dividida pela densidade da água, que nós arredondamos para 1 grama por centímetro cúbico. Então nós fizemos 3 ensaios hoje. A variação máxima tolerada pela norma é de 0,02 gramas por centímetro cúbico entre eles. E, caso haja essa variação, calcular a norma média e arredondar para 0,01 gramas por centímetro cúbico, o valor final de cada uma das densidades calculadas. Então é isso, pessoal. Bora lá fazer a aula?
Vó Norma. Ah, põe média lá no vídeo. Quer que eu fale de novo? Fala aí. Eu grito no meio do nada. Média. Vai ficar assim mesmo. Vamos lá, bora lá. Submetida a uma brisa suave.